Olá, queridos. Na aula de hoje, nós vamos estudar 3 classes gramaticais: advérbio, preposição e numeral. São 3 classes gramaticais bem simples, por isso que eu coloquei as 3 juntas. Advérbio é aquela classe gramatical que vai modificar o verbo, um adjetivo ou até mesmo outro advérbio. Vamos perceber aqui nos exemplos. Eu utilizei o mesmo advérbio, se relacionando com classes gramaticais diferentes para a gente perceber como esse advérbio é importante na oração e como ele vai modificar essas classes gramaticais. A criança é muito linda. Linda a gente sabe que é um adjetivo. Esse mundo está intensificando essa qualidade. Então, eu digo que muito é um advérbio. Ela fala muito. Fala, verbo, né, a classe gramatical que nós aprendemos nas aulas anteriores. E o muito também é advérbio, intensifica esse falar, né, essa atitude, essa ação. Aqueles políticos se reuniram muito discretamente. Aqui você percebe que o muito e o discretamente são advérbios, porque o advérbio ele tem várias classificações que nós vamos ver no próximo slide. Então, muito intensifica discretamente, que é um advérbio de modo. Então, na tabelinha seguinte, agora, vocês percebem que há vários tipos de advérbios. Então, tem o advérbio de dúvida, talvez, acaso, porventura, intensidade, que é o próprio muito, pouco, bastante, o menos, vou chamar atenção para o menos. Lembra que lá na primeira aula que nós tivemos, eu dei algumas dicas de língua portuguesa e eu falei, com certeza, eu acredito que todo mundo sabe, que menos, que a maioria das pessoas falam, né, na linguagem coloquial, mas pessoas que não têm esse conhecimento, menos não existe. Por quê? Porque menos é um advérbio. E o advérbio, ele tem, além dele modificar outras classes gramaticais, ele é invariável. Então, eu vou voltar aqui no primeiro slide. Ó. Os advérbios são invariáveis. O que é invariável? Ele não muda, ele não flexiona, ele não vai para o plural, ele não vai para o feminino. Então, menos é um advérbio de intensidade e ele está sempre no masculino, dessa forma, menos. Então, menos não existe, reforçando a nossa primeira aula, tá? Então, a gente tem advérbios de modo, bem, mal, assim, lugar, abaixo, acima, tempo, agora, amanhã, ontem, afirmação, sim, certamente, negação, não, nem, jamais, enfim, são vários advérbios. Eu sempre chamo a atenção para o seguinte, a ideia não é decorar as tabelas. Essas tabelas são para vocês visualizar os exemplos, anotar, ler mais de uma vez, mas vocês vão perceber, através dos exercícios da leitura, que essas tabelas são feitas para nos auxiliar. Tá? Não adianta decorar, até porque algumas palavras apresentam mais de uma classe gramatical, que é o caso do muito, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, se você decorar que muito é advérbio, você pode ter uma questão no Enem ou em outro concurso em que o muito não é advérbio, ok? Então, passando para outro slide, nós vamos falar sobre a locução adverbial. Então, aqueles advérbios ali são só para você te auxiliar na leitura e nos exercícios. Com o tempo, vocês vão assimilando. Locução adverbial, locução. Sempre que a gente usar locução verbal, locução adverbial, significa que são duas ou mais palavras que têm a função juntas de uma só. Então, no advérbio acontece a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, ó, tal qual os advérbios, as locuções adverbiais também se classificam conforme as circunstâncias que exprimem. Eu posso ter locução adverbial de causa, de assunto, de companhia, assim como os advérbios. Então, eu tenho os exemplos desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, são também advérbios, ou seja, melhor dizendo, são locuções adverbiais. Rodolfo permanece em silêncio durante o julgamento. Esse em silêncio é uma locução adverbial de modo, tá? Os concursos vão te exigir que você saiba que o advérbio ou a locução adverbial é de modo, de tempo? Não, eles não vão pedir, provavelmente não vão pedir. Até porque a maioria dos advérbios, se você perceber bem, o próprio nome já, né, o próprio advérbio já te indica a ideia que ele passa. Então, por exemplo, ontem, óbvio que o advérbio de tempo. Não, óbvio que o advérbio de negação, e assim por diante. Então, por isso que a gente não está se prendendo muito a essas tabelas.
E aí, vamos uma parte bem interessante. Eu gosto quando acontece isso, quando você destrincha um assunto e você percebe que aquela classe gramatical, aquela palavra, nem sempre é de uma classe gramatical. Então, é sempre bom fazer esse paralelo. Advérbio e pronome indefinido. Pronome indefinido nós já estudamos. Então, a palavra muito, por exemplo, pode ser um advérbio, como pode ser um pronome indefinido. Aquela garota gesticula muito, espontaneamente. Então, aqui esse muito está intensificando o advérbio espontaneamente de modo. Então, eu digo que o muito é um advérbio, ele é inflexível, ok? Agora, tendo em vista que o pronome indefinido se refere a um substantivo e que com ele concorda em gênero, em número, gênero masculino e feminino, número singular e plural, a flexão é um caso notável. Então, vamos pegar aqui um caso em que o muito no masculino singular não é um advérbio. Muito dinheiro não traz sossego, pronome indefinido. Por que aqui o muito não é advérbio? Dinheiro a gente sabe que é substantivo, certo? Esse muito aqui, ele está se relacionando com o substantivo. O conceito de advérbio, lá na primeira explicação que eu dei, eu disse que o advérbio ele modifica outro advérbio, ele modifica o verbo e ele modifica o adjetivo. Opa, dinheiro não é advérbio, nem adjetivo, nem verbo. É um substantivo. Então, esse muito aqui é um pronome indefinido. Então, quando o muito masculino, singular, ele está intensificando e ele está se relacionando com adjetivo, outro advérbio ou verbo, então ele é um advérbio. Se ele está se relacionando com substantivo, ele só pode ser um pronome definido. Aí tem o muito, quando ele pode flexionar em muitos, muitas, muita, aí, óbvio, é pronome definido, porque o pronome definido ele pode se flexionar. Ele é variável. O advérbio não é invariável. A garota gesticulou-se em muitos momentos. Ok, muito está no plural. Então, eu posso dizer, assim, sem risco, né, sem medo de errar, que esse muitos aqui é pronome indefinido. Agora, quando ele está no singular, que a dúvida aparece. Mas, no caso aqui, a gente vai saber que está se relacionando com o substantivo, então esse muito aqui é um pronome. Então, vamos para a próxima tabela. Preposições. Então, já falamos de advérbios, as preposições também são muito tranquilas. As preposições sozinhas, você pega uma preposição sozinha, isolada, ela não tem sentido. Ela depende de outras classes gramaticais. Ela faz uma ponte entre uma classe gramatical e outra. Por exemplo, casa de madeira. Casa e madeira são dois substantivos. Mas esse de, que é a preposição, ele faz uma relação. Ele faz uma ligação, uma ponte. Então, ó, os alunos gostam de aventura. Gostam, verbo, aventura, substantivo. O dezinho, preposição. Só tem o de de preposição? Óbvio que não. Eu tenho as preposições essenciais, que só funcionam como preposição. Então, eu tenho aqui, ó, até o a, ante, após, até, com, contra, de, da, do, desde, em, e assim vai. E acidentais, que funcionam, ora funcionam como preposições, são palavras de outras classes gramaticais. Desculpa, embolei um pouco. Também eles não vão te pedir isso, se é essencial, se é acidental, ele quer saber se você sabe identificar uma preposição. Então, tem afora, como, conforme, consoante, até porque, por exemplo, como, ele tem várias classes gramaticais, ele pode ser uma conjunção, ele pode ser uma preposição, pode até ser um verbo, dependendo da oração, eu como muito bem. Então, por isso que ele diz acidental, porque essa palavra, como dependendo da oração, ele pode ser uma preposição. Numeral, já a terceira classe gramatical que nós vamos abordar hoje. Numeral, número, também muito tranquilo. Classificação em cardinal, 1, 2, 3. Provavelmente, o que pode causar dúvida nos cardinais aqui, talvez a escrita, a ortografia de certos numerais, 60, né? Com S, depois SS, 600, ó, 6, eu escrevo 6 e depois o centos. A gente esquece desse Szinho aqui, ó. 600, números cardinais, numerais cardinais. Ordinais me dá a ideia de ordem, primeiro, segundo, terceiro, vigésimo. Fracionados,
Fracionários, ideia de fração, 1/3, meio, 2/5. E os multiplicativos, multiplicação. O quíntuplo, o dobro, o triplo. Bem fácil. Vamos lá para os exercícios. Exercícios, né? Já sabe que são uma maneira de você entender se realmente houve compreensão do conteúdo. CTA Computação São Paulo. Assinale a alternativa que meio funciona como advérbio. Interessante. Também na primeira aula eu falei da diferença do meio e meia, quando pode ser advérbio ou quando pode ser numeral. Se ele é um advérbio, ele não pode flexionar, então eu não posso transformar, eu não posso ter o advérbio como meia, meios, ele não seria advérbio. Só quero, a letra A, achei o meio triste. Esse meio aqui é metade? Ele está metade triste e a outra metade não? Óbvio que a resposta é negativa. Esse meio significa um pouco. Então, ele é, na verdade, um advérbio. Mas vamos analisar as outras opções. Só quero um meio metro. Meio de metade. Parei no meio da avenida. Metade da avenida, no meio numeral, né? Acabamos de falar de numeral aqui. Ele não é advérbio, mas também não é numeral. É um xizinho, então aqui esse meio é um substantivo. Então a letra A é o único meio que funciona como advérbio. A número 2. Em qual das alternativas a preposição possui sentido de finalidade? Então a preposição sozinha, como eu falei, ela sozinha ela não tem função nenhuma. Ela liga uma palavra a outra e ela vai ter sentidos dependendo da oração. Estou morrendo de fome, de preposição. Aí seria causa, um motivo. Papai me abraçou com carinho, com preposição. Seria modo, né? O modo como ele me abraçou. Eu leio para aprender melhor. Para preposição, finalidade. Eu tenho uma finalidade. Eu leio, a finalidade é aprender melhor. Conversamos sobre você, sobre assunto. Então, aqui o único que tem sentido de finalidade é a letra C. Vamos para 3. Em qual opção a palavra muito não é advérbio? Então, muito, esse tipo de questão cai bastante. Justamente porque há essas dúvidas de quando muito é um advérbio ou quando muito é um pronome definido, assim como na questão 2, em que você poderia ter meio advérbio, meio substantivo, meio numeral. As questões são bem interessantes. Então, ele aqui não é advérbio. Então, uma não é, as outras são. Muito emocionante a abertura das Olimpíadas. Muito, ele está relacionando, intensificando esse emocionante que é um adjetivo. Opa, então, advérbio. Muito se fala sobre a inclusão nas escolas. Muito se fala. Ele está intensificando esse fala, que é um verbo, advérbio. O idoso anda meio vagarosamente. Vagarosamente seria também um advérbio de modo. Meio também é advérbio, porque está me relacionando com outro advérbio, intensificando esse outro advérbio. Muito tempo não a vejo. Tempo, lembrando que é um substantivo. Muito tempo não a vejo. Então, esse muito aqui é um pronome definido. Então, letra D. 4. A palavra destacada é numeral na opção. Então, um e uma pode ser numeral, cardinal, como pode também, se você relembrar lá atrás, nós falamos dos artigos, artigo indefinido. Então, como é que eu vou identificar, vou saber se uma ou um é numeral ou artigo indefinido? Simples, você precisa analisar a oração, a frase, o texto, o contexto. Percebi um certo olhar de desconfiança. Um certo olhar é indefinido. Que olhar é esse? É um certo olhar. Então, esse um não é numeral, de 1, 2, 3, 4. E sim pronome, artigo indefinido. Você só tem uma vida. Cuide bem dela. Você só tem apenas uma vida. Uma só. Então, é numeral. Me indica apenas uma. Ele não fala uma palavra de chinês. Ou seja, ele não fala palavra nenhuma. Ele não fala qualquer palavra. Então, esse uma aqui não é numeral.
é artigo indefinido. Agora, se eu colocasse ele fala uma palavra de chinês, aí seria numeral, seria uma de unidade, uma apenas, mas não é o caso aqui. Ele não fala uma palavra, significa que ele não fala palavra nenhuma em chinês. Um pouco de cautela é sempre bom. Também é artigo indefinido, não é numeral. Então, nossa aula hoje vai ficar por aqui. Até a próxima aula. Boa semana. Dúvidas lá no Google Classroom, e os exercícios também. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho mais de outras classes gramaticais. Fiquem com Deus e até a próxima.